Então, nos motores com injeção indireta, nós tínhamos a injeção de gasolina direto na haste da válvula de admissão. Todo mundo sabe. Então, aí eu tinha o primeiro problema. O que que era? Eu tinha uma massa de combustível em estado líquido para misturar com o ar que está entrando em estado gasoso. São dois estados diferentes da matéria, que não se misturam. Então, eu tinha que pegar a gasolina em estado líquido e gaseificar ela, transformar ela em gás, para poder misturar com o ar que entra. O que que se fazia? Elevava a pressão de gasolina para poder, quando injetar aqui na haste da válvula de admissão, qual é a função da válvula? Vedar a câmara de combustão e fazer transferência térmica. Pegar o calor da combustão e passar para o cabeçote para promover a troca de calor do motor. Então, eu aproveitava esse ponto aquecido para tirar a gasolina do estado líquido e transformar para o estado gasoso. Nesse momento da injeção, eu formava uma massa gasosa aquecida, porque eu removia calor da haste da válvula, então ficava aquele vapor de gasolina aquecido aqui. Na hora que o ar entrasse, abriu a válvula de admissão, a pressão atmosférica é maior do lado de fora, ela empurra essa massa gasosa para dentro do cilindro. E aí, nesse momento, existe um pouco da perda do rendimento volumétrico, porque essa massa aquecida, ela aumenta de volume. Então, isso tira um pouco daquela eficiência volumétrica que o motor poderá ter. Então, o que acontece aqui? O sistema de injeção direta, ele já tem um ganho, ele tem um benefício, porque ele está injetando direto dentro da câmara de combustão. E aí, nesse caso, eu não tenho essa perda. Mais adiante, quando nós falarmos num ponto, nós vamos falar desse quesito aqui, que é a injeção de combustível direto dentro da câmara de combustão. Existe um ganho nesse rendimento. Então, quais são os benefícios da injeção direta? Tá? Aumenta e muito a eficiência em função de uma série de variáveis possíveis. Então, sendo assim, eu não tenho aquela condensação de combustível que ocorria antes aqui, ó. Como eu injetava a gasolina aqui, para tirá-la do estado líquido para o gasoso, parte desse combustível ficava nessa região. Como agora eu estou injetando direto dentro da câmara, tá? Eu não tenho mais essa perda aqui. Então, eu não tenho mais esse combustível que vai ficar colado naquela região do coletor ali. Então, aqui nós temos um exemplo, um sistema de injeção da família Bosch, um MED 9510, foi usado em muitos veículos no mundo inteiro. Então, nós temos a nossa parte de sensor de pedal, pressão de alta de combustível, rotação, fase, os injetores, a válvula de controle de demanda, sensor de temperatura. Então, nós temos o mapeamento básico de um sistema aqui. O que nós temos a mais, além disso, no sistema de injeção aqui dessa nova tecnologia da injeção direta? O sensor de pressão, ele é validação de cálculo, tá? Ele está dentro da validação da correção de pressão. A bomba mecânica, ela é estado mecânico, ela tem puramente estado mecânico, ela não precisa de um sinal elétrico para gerar pressão. Virou arranque, ela gera fluxo. Gerar fluxo é uma coisa. Virou arranque, gerou fluxo. Pronto. Agora, quem vai controlar a pressão? Sim. Eu tenho uma eletroválvula reguladora de pressão, a válvula de controle de demanda. Ela está aqui. E um jogo de injetores conforme o número de cilindros. 3, 4, 5 cilindros, 6. Então, os injetores aqui estão adaptados para essa nova condição de trabalho de alta pressão. Então, além do que a gente tem no nosso sistema convencional, pedal, pressão de ar, temperatura de ar, rotação, fase, sensor de temperatura de motor, nós temos a bomba mecânica de alta pressão, a válvula de controle de pressão, o sensor de pressão e o jogo de injetores. Dentro dos modos de controle, nós temos o modo estratificado e o modo homogêneo. São as duas técnicas de controle de combustível. A partir dessas duas aqui surgiu uma terceira técnica, homogêneo pobre. Ecoclima? Ecoclima? Empresa Ecoclima? Alguém aí tá com a caminhonete? Deu? Fechou? Tá. Então, nós temos estes três modos de correção de combustível. O estratificado, o homogêneo e o homogêneo pobre. Esse homogêneo pobre é um modo intermediário que surgiu.
Então, nós temos o modo estratificado, o homogêneo pobre, que é o intermediário, e o modo homogêneo. Vocês podem ver que quando muda a variável rotação, muda a condição. Quando muda a variável carga, também muda. Então, em situações de baixa carga e baixa rotação, quando os dois vetores se encontrarem, ele trabalha dentro da região de controle estratificado. Se por um acaso a carga estiver baixa, mas a rotação se elevar, dependendo da rotação de se encontrar, se os dois vetores se encontrarem, ele vai ativar o modo, por exemplo, homogêneo. Eu posso estar com uma rotação baixa e carga mais alta. Se os dois vetores se encontrarem, ele ativa aquela situação de controle. O que é cada momento de controle desse aqui? Vamos ver primeiro o modo estratificado. Então, o modo estratificado, ele trabalha em baixas situações de carga e rotação de motor. Ele trabalha com lambdas extremamente... Eu não vou poder falar desse assunto agora aqui, porque é um assunto vasto, tá? Mas ele trabalha com lambda de 1,6 a 3. Se nós pegarmos um carro convencional aí com injeção indireta comum, carro de qualquer um de vocês que estão na rua, desde que não seja com injeção direta, se vocês forem tentar fazer uma viagem daqui até a praia, até Osório, vou falar, eu acho que vocês não conseguem chegar ali na fábrica da GM trabalhando com lambda 1,2, tá? Trabalhando com lambda 1,2 numa injeção convencional, vocês não vão conseguir chegar na fábrica da GM, que é uma mistura extremamente pobre. Mas e como é que esse carro consegue trabalhar com lambda 1,6 e daqui a São Paulo? Sim, mas é a tecnologia do motor e do controle de injeção integrados. Não é só o controle de injeção. O desenho do motor, a tecnologia do motor também conta nessa situação aí. Então, o que a gente tem aqui? Dentro do coletor de admissão, eu não vou pegar agora para mostrar para a gente ganhar tempo. Existe uma borboleta, chamada borboleta de turbilhonamento. Essa borboleta, ela corta a passagem do ar em função da variável de trabalho do motor. Ela chega a cortar em torno de até 60% da vazão do ar. E sempre, a maioria dos veículos que eu conheço, que eu já vi, que eu já mexi, ela sempre corta a parte inferior do coletor para beneficiar o desenho da entrada do ar, a dinâmica do fluido do ar entrando. Então, quando o ar entra, ele se acelera pela parte de cima do coletor aqui, ó, e ele entra, ele cria um turbinamento dentro do cilindro, dentro da câmara de combustão. Então, o que nós temos ali? Ali estão as abas de direcionamento do ar. Eu tenho essas peças aqui dentro no nosso local de guardar material de curso, só que eu não vou pegar agora para a gente dinamizar, para dar tempo para o nosso amigo Patrício conduzir a parte dele. Então, aqui está a borboleta de turbilhonamento. Não tem nada a ver com a borboleta de aceleração, tá, pessoal? Então, aqui eu tenho a borboleta de aceleração, aqui eu tenho a borboleta de turbilhonamento. Aqui ele está aberto, com a máxima eficiência de vazão de ar do coletor. Aqui a borboleta está fechada, cortando a vazão de ar. Ela chega a cortar até 60% da vazão, fica um duto menor em cima. Então, nesse momento aí, aqui aparece a aba. Vocês podem ver que o duto inferior é maior que o duto superior. Aqui está o flap de direcionamento do ar. Tá? Aqui ele vai encaixado no coletor de admissão. Então, essa borboleta, ela trabalha cortando a parte inferior e liberando a parte inferior conforme a necessidade, o momento de requisição. Então, o que nós temos ali? Ó? Então, dependendo da situação, a própria central de injeção vai fazer a ativação dessa borboleta de turbilhonamento. Aqui, nesse caso, ela está com a borboleta ativada, cortando o duto inferior. Então, nessa situação aqui, o motor ele tem um desenho especial na cabeça do pistão. E o alvo do injetor tem posição definida para aquele motor. A grande maioria tem posição definida do injetor. MAZ. Que carro é? Uma picape com placa MAZ. É de alguém? Que picape é o veículo? E será que é daqui? Vê qual é, não é daqui? Ecoclima está escrito atrás. Ecoclima? Ecoclima não é daqui? Não é daqui. Não é daqui, então. Tá, pessoal? Então, nós temos aqui o injetor, ele tem posição mecânica definida para poder direcionar esse combustível. Aqui nós temos um gradiente de regiões de fator lambda.
Então vocês podem ver que esse desenho do pistão aqui direcionou o combustível com lambda 0,9, uma mistura bem rica, justamente na região da vela, vocês podem ver. Lá eu tenho um lambda 2,5, mistura extremamente pobre. Então vocês podem ver que eu tenho uma mistura muito pobre, o combustível não chegou nessa região das paredes do cilindro. Isso aumenta a eficiência de queima, por causa que, como eu não vou ter combustível aqui para queimar, eu crio uma região de separação térmica. Como aqui não tem gasolina, não queima, o calor não é perdido no cilindro. Como ele não é perdido, todo esse calor forma uma combustão muito eficiente que vai ter a máxima eficiência para empurrar o pistão para baixo com queima perfeita depois. Eu não vou perder calor da combustão nas paredes do cilindro, porque aqui a mistura está extremamente pobre. Então isso aqui não vai queimar, mas vai formar, para quando der a explosão, ele cria um calço de gás, não deixa esse calor ser dissipado, automaticamente todo o calor gerado na combustão é direcionado diretamente para a cabeça do pistão, para poder empurrar com a máxima eficiência possível. Então, com pouco combustível, eu consigo gerar um trabalho muito mais eficiente. Então, aqui na mistura certificada, vocês podem ver que o pistão está descendo. Olha lá, ó. O duto superior está aberto, o duto inferior está fechado. A borboleta está deixando o ar entrar aqui. Você pode ver que a borboleta está com plena abertura. Depois nós vamos explicar o porquê. Então, nesse momento aqui, que ele trabalha com lambda extremamente pobre, olha, o pistão já subiu. Então, ele desceu e puxou ar. O pistão subiu, a válvula fechou. Nesse momento, começa o processo de injeção. Então, no modo estratificado, existe uma janela muito estreita para poder fazer essa injeção de combustível aqui. É muito estreita essa janela pelo seguinte. No carro convencional, o injetor fica 100% do tempo aberto? Não fica 100% do tempo aberto. Tá. Vamos imaginar assim, ó. Eu não vou poder interagir muito com vocês por causa da filmagem aqui da transmissão pelo Facebook, tá, pessoal? Vocês conhecem algum motor que consiga girar a 6.000 RPM dessa família nova aí de veículos? Algum motor consegue girar a 6.000 RPM aí? Tem algum? A grande maioria gira 6.000 RPM aí. Qualquer motorzinho 1000 aí gira 7.000 RPM fácil. Um motor girando a 6.000 RPM, tá? Ele dá mais ou menos uma rotação a cada 15 milissegundos. Então ele gira 100 vezes por segundo. 6.000 RPM, 100 rotações por segundo. Você sabe o que é o virabrequim dá uma volta completa em 100 voltas completas em 1 segundo? Ele dá uma volta em 15 milissegundos. Imagina o pistão lá em cima e voltar lá em cima de novo em 15 milissegundos. Tá? Isso seria uma velocidade tão rápida que o injetor não conseguiria mecanicamente poder acompanhar. Abrir, injetar e fechar de novo e depois já abrir de novo e injetar. Então, mecanicamente, o injetor não consegue acompanhar. Então, a plena potência, digamos que o motor que gire a 5.500 RPM, a máxima potência. A potência desse carro ali é 5.500 RPM. Então, a 5.500 RPM é a máxima eficiência daquele motor aí. E para ele obter a máxima eficiência, eu tenho que dinamizar bem a alimentação. Então, o injetor vai ficar 100% do tempo aberto ali. Naquele momento, a central liga o injetor, aterra ele, e ele fica injetando direto. Tá, mas e o calço hidráulico? Como se ele está injetando no coletor, ele está injetando na haste da válvula de admissão? Então, a dinâmica de funcionamento não vai deixar isso aí. Então, esse motor vai ficar girando a 6.000 RPM, o injetor aberto direto, fazendo a injeção, o ar entrando, empurrando a gasolina, o gás saindo em sentido contrário, a dinâmica do fluido dos gases dentro do motor vai permitir isso aí. Então, a plena potência, todo injetor ele está dinamizado para dar a máxima vazão possível naquela situação ali. Se eu tirar aquele injetor original e botar um injetor com menor vazão, a mistura vai ficar muito pobre e poderá quebrar esse motor a plena potência. Tá? Então, o injetor com injeção indireta, ele fica 100% do tempo aberto. Esse injetor aqui, eu posso deixar ele 100% do tempo aberto no sistema de injeção, o sistema de injeção direta aqui. No indireta dá, não tem problema nenhum, a injeção é feita no coletor. Nesse aqui eu posso deixar o injetor 100% do tempo aberto?